Shalom a todos. Shalom， 平安，大家平安。 Olha assim para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, Shalom. 跟旁边的弟兄姐妹说 Shalom。 Quando você dá Shalom ao seu irmão, a palavra Shalom é uma palavra bem abrangente em hebraico para nós. 你知道，当你跟我们旁边的人说 Shalom， 在希伯来文它有很多的意义。 Você está desejando para ele saúde, 你就是在祝福他有健康， prosperidade, 你在祝福他生命丰盛， sobretudo plenitude. 然后就是全备性的丰盛。 Então, mais uma vez, diga assim, Shalom. 所以你跟旁边的人说 Shalom， 要多说一点 Shalom。Tem que falar mais, né? Muita bênção. Meus irmãos, para minha alegria muito grande estar aqui com vocês. 我真正非常的喜乐，能跟我们在一起。 Estava com saudade de ver o pastor Chang e sua família. 我真正很想念张牧师跟他的家人。 Desde já eu e minha esposa quero agradecer, o carinho do pastor Chang, da nossa irmã Kuan e todos vocês. 我跟我妻子真正是来感谢张牧师师母跟我们教会的这样的爱心的接待。 Estive aqui em 2019. 我上次2019年就在这里。 E quando cheguei aqui vi muitos de vocês e lembrei dos vossos rostos. 然后我这次又来又看到，就回想到你们的面孔。 E é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. 真正是非常高兴，我们能再一次的聚集。 Eu sei que Deus tem coisas muito grandes em nossas vidas. 我相信神有伟大的事要在我们当中来做。 E pela sua palavra, Ele falará conosco nessa noite. 我相信神会今天透过他的话语向我们每一个人说话。 Você já agradeceu a Deus hoje por estar aqui? 你有没有为你今天能在这里感谢神吗？ Amém? Então você vai agradecer comigo em hebraico dizendo assim, Todah Rabah Hashem. 你用这个希伯来人跟我来讲 ，Toda Haba Hashem。 Vamos mais forte, vamos lá. 1, 2, 3, já. Todah Toda Rabah Haba Hashem. Hashem。 Amém. Glorificado seja o nome do Eterno. 愿神的名得荣耀。só passar direto, não precisa apontar lá, porque o computador está aí. Isso. Retornando às essências. 那这次我们的主题是回归基本。 Você poderia repetir comigo? Retornando 跟我一起来讲，回归基本。 às essências. Muito bem. Quando a gente fala sobre retornar às essências, 当我们来说要归回基本的时候， nós precisamos das escrituras para nos auxiliar. 我们需要神的话来帮助我们。 Nós precisamos voltar um pouco ao tempo para alicerçarmos a nossa fé nos dias de hoje. 我们真正要回到基础这个我们过去来建立一个根基。 Então temos alguns pontos importantes aqui para trazer. 我们有几个重点， Mas aí começa com a pergunta. 那开始问， Como voltar à essência? 如何回归基本呢？ Pergunta ao seu irmão do lado, como voltar à essência? 你跟旁边的人说要如何回归基本？问一下，他会呢？来问一下。 Primeiro ponto, pela palavra. 第一点就是什么？透过借着圣经。 Segundo lugar, pelo Espírito. 第二就是借着圣灵。 Voltando, pela palavra. 第一是要借着圣经神的话。 Pelas lições e experiências mencionadas nas Escrituras. 根据圣经中提到的过去的经验跟教训。 Pelo Espírito. 借着圣灵。 Pela abertura do coração e devoção à obra. 让我们的透过心灵的敞开，跟我们热爱服侍神。 Pela palavra. Quando falamos pela palavra, a nossa mente volta à história bíblica.
当我们说透过圣经，我们的思想就回到圣经的历史。Eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, voltar a sua mente lá para o livro de Êxodo. 就像我们现在就把我们的思想带到出埃及记的时代。Quando o povo de Deus estava debaixo de escravidão na terra do Egito. 当以色列人他们在埃及做奴仆的时候， Levantou-se um faraó que não conhecia a José. 兴起一位法老是不认识以色列人的历史， Era de uma outra dinastia de faraós. 是另外一个朝代的法老。 E começam a tratar mal o povo de Deus. 他们这个王开始来虐待神的百姓。 Os filhos de Israel no Egito, no começo, eram como se fossem empresários liberais. 以色列人他们本来在这个埃及呢，他们是可以有自由的一些的企业家。 Vamos dizer assim, eram agropecuaristas, podemos dizer. 他们可以耕种农产业。 Mas quando se levanta essa outra linha de faraós, 但是这个新一代的法老兴起的时候， tornam os filhos de Israel debaixo de muita opressão. 他们就在这向这个以色列人压制。 Esses faraós começaram a apertar com os filhos de Deus. 他们这个法老就开始虐待神的儿女， Até chegar ao ponto de os tornar servos dos egípcios. 到一个程度，不是虐待，他们成为埃及人的奴仆。 Este faraó tornou os filhos de Israel escravos da terra do Egito. 他们这个法老王就是来虐待在以色列人住在埃及的当中， Sofreram por muito tempo, 他们受了很久的痛苦， passaram lutas 他们经过很多的征战， e começaram a clamar a Deus. 在痛苦中他们就呼求神， Começaram a pedir a Deus que o Eterno pudesse assim livrá-los de sua aflição. 他们在走投无路，就在那边呼求神怎么来释放他们。 Porque dia e noite eles trabalhavam para os egípcios. 因为他们早晚就是一直动工为法老来做工， Construindo cidades para os faraós, 他们为这个法老来建造城墙、城市， trabalhando pesadamente sem ter tempo de passar com suas famílias. 他们需要做的很重的工作，没有时间跟家人在一起。 Clamaram a Deus. 他们呼求神， E Deus manda uma resposta, manda uma provisão. 神就给他们一个供应跟一个回答。 Então todos vocês vão lembrar do nascimento de Moisés. 大家都记得摩西出生的时候， Amém? Nasce um libertador. 就是为了以色列人生了一个释放者。 Mas aquela provisão não ia entrar em ação logo, rapidamente. Ele iria crescer, Moisés cresceria, passaria pelos estudos ali no Egito. 但是神的预备不是马上发生，他需要长大、成长到一个时候， Chegou a ser criado como um neto de Faraó. 他是变成法老女儿的儿子，他是可以说是法老的孙子。 Mas quando ele sai e vê os seus irmãos israelitas sofrendo, 但是他长大的时候，他看到他的同胞在受苦的时候， teve um embate com o egípcio. 他就跟这些埃及人有冲突了。 E vocês sabem muito bem o que aconteceu, ele teve que fugir do Egito. 我们知道他为什么，然后就是要逃走从这个埃及逃走。 O tempo se vai, 经过了很久的时间， o tempo passa, 经过很多的时间， e Deus se revela para Moisés no deserto. 经过很多时间之后，神就向摩西亲自的显现。 Todos vocês lembram daquela visão que Moisés teve quando viu a sarça ardente? 大家都记得，神向他显现的时候，是在一个紧急烧而不回。 Vocês vão lembrar que o anjo do Senhor manifesto na sarça passa para Moisés o que ele deveria fazer. 神的使者就显现向摩西说：“我现在要吩咐你，你怎么去做。” Ele desce para o Egito 然后他就回到埃及， e juntamente com seu irmão Arão se apresenta diante de Faraó. 他跟他的哥哥亚伦就在法老的面前。
E começa com um dos seus muitos encontros com o faraó, dizendo: deixa o meu povo ir. 然后他就开始跟法老说：“让我的百姓去。” O Eterno permite que o coração de Faraó se endureça na maioria das vezes em que Moisés foi até lá. Na maioria das vezes. Que Moisés foi até lá. 摩西很多次去请求法老，但是神容许法老的心刚硬。 E o Eterno começa a manifestar pragas no Egito. 神是用很多的灾害来彰显， Em cada praga, uma lição. 每一个灾害就是一个教训， Uma lição contra os deuses do Egito. 就是在抵挡这个埃及的假神。 Uma lição para Faraó. 这是对法老的每一个灾害，是对法老的一个教训， E para todos aqueles que oprimiam o povo de Deus. 也是跟那些在压制神百姓的一个教训。 E para o povo de Deus, era uma demonstração que Deus estava com seu povo. 但是给神的百姓，这些的灾害就是在显明神与他的百姓同在。 Era agonia para os egípcios, mas demonstração da presença de Deus para o seu povo, para os israelitas. 这些灾害给埃及人是痛苦，但是给神的百姓是一个神的同在的盼望。 Eu gostaria de dizer uma coisa a você nessa noite. 我今天晚上要跟你讲一件事情， Aconteça o que acontecer com o mundo lá fora. 不管现在世界外面的事件发生什么事情， Não se atormente, não se abale, porque Deus continua com seu povo. 你不要因此来痛苦忧伤，因为神继续与他的百姓同在。 Quem pode dizer amém? 我们可以说阿门吗？ Quando a gente diz amém em hebraico, 在希伯来文，阿门的意思 a gente está dizendo El Melech Neeman. Vamos dizer todo mundo agora em hebraico, diz assim, El Melech Meler Neeman. Neman。 Nós estamos dizendo que Deus é Deus, Rei e fiel. 当我们说阿门的时候，我们说神，你就是神，而且是信实的神。 Então quem pode dizer amém mais forte agora? Amém. 我们现在讲阿门强一点，神就是神，信实可靠的。阿门。 Ocorra o que acontecer com o mundo, mas Deus protegerá o seu povo. 不论外面是多么惨，神永远会保护他的百姓。 Amém? Você crer? 阿门。 Amém? Amém. Pergunta ao seu irmão, você crer? Ao seu lado, você crê? 跟旁边弟兄讲一下，你相信吗？ Deus sempre protegerá o seu povo. 神永远会保护你的他的百 Em 姓。 nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 阿门。我们奉耶稣基督的名，阿门。 Então, se aproximava a praga em que os egípcios não segurariam mais os filhos de Israel no Egito. 然后这些的灾难，就让这些埃及人没有办法再永留以色列人。 O faraó não conseguiria mais segurar os filhos de Israel no Egito. 因为法老已经没有办法能力再坚持把这些的以色列人留下来。 Moisés dizia para Faraó: deixa o meu povo ir. 摩西说：“让神的百姓走。” Mas na 10ª praga, realmente Faraó deixaria o povo de 但 Israel 是 ir. 第10个灾难以后，法老就受不了，说：“赶快走！” Porque a 10ª seria tão pesada que o faraó viria que não dava para segurar mais os filhos de Israel no Egito. 因为第10个灾难那个痛苦是重到一个程度，法老说：“我受不了了，赶快走。” Aí nós vamos lembrar que para essa 10ª praga, o Eterno prepara o seu povo instituindo a Páscoa. 然后这个第10个灾难以前，神就预备他的百姓如何来过这个逾越节。 Diga assim comigo, Páscoa. 跟我说巴斯瓜，这个巴斯瓜是逾越节。 Agora diga comigo em hebraico, Pesach. Pesach, 希伯来文。 Tão bom no hebraico.
Vocês vão aprender hebraico primeiro do que eu aprender chinês. 你们会开始学希伯来文超过中文啊、 Então, mais uma vez, Pesach. 贝萨哈， Pesach quer dizer salto, diga comigo, salto. 这个就是把它越过去， Ou passagem. 哦，就是经过过去。 Muito bem. Não é aqui lá. Então, meus irmãos, seria instituído o que nós chamamos de Páscoa em hebraico, Pesach. Amém? A instituição daquela festa maravilhosa do Senhor, a festa da libertação. 这个逾越节其实是一个非常美好的季节，为什么？这在欢庆神的拯救跟释放。 Diga assim comigo, festa 贝萨， da libertação. 这是一个释放 Amém? 啊，这是个释放的一个季节。 Veja bem, o Eterno queria que seu povo fizesse a primeira Páscoa, ainda no Egito, debaixo de ameaças, mas o povo teria que instituir esse momento antes da liberdade como prova da crença no Eterno. 神设立逾越节，他们要守逾越节这个节，是在他们还在埃及做奴仆的时候，他们还没有得到释放，但是是要他们有一种的信心的功课。 A primeira Páscoa no Egito foi como se estivesse comemorando antes da libertação propriamente acontecer. 所以第一次的逾越节守节的时候，他们是在庆祝还没有被释放以前就开始庆祝了。 Então, muitas vezes, nós temos que louvar a Deus, já agradecer a Deus, antes mesmo que a vitória, a libertação aconteça. 所以我们的信心是什么？就是我们还没有得到得胜胜利的时候，我们就开始感谢欢庆。 É como se nós impulsionássemos a nossa vida espiritual, aquecêssemos a nossa vida espiritual para receber a vitória do Eterno. 就好像我们在热身我们属灵的生命，预备我们的属灵的一种的环境，来领受将要临到的胜利。 Você tem que crer antes de ver. 信仰是什么？你还没有看见以前就相信了， E não ver para acreditar. 不是看了以后才相信。 Diga assim comigo, crer 你跟我说是先相信， antes de ver. 在还没有看见以前就相信， E não ver para crer. 不需要看见才相信。 Então nós temos que crer primeiro. 相信，首先相信。 Amém? 阿门。 Você entendeu? 大家懂了吗？ Amém? Louvado seja o Eterno para sempre. Já falando em hebraico, Shen de Baruch mim- Hashem. Shen Diga de assim mim comigo, se ainda Baruch bem- Hashem. 瓦鲁哈什，神的名是应当被称颂的。 Essa instituição, né, ocorreria com todos sentados à sua mesa. 这个逾越节是他设立什么？大家要坐在的桌上，桌边了哈。 As famílias sentadas às suas mesas. 每个家庭就围绕在桌子， Para celebrar o Pesach. 来欢庆这个逾越节。 Unidos. Crendo no milagre que Deus iria fazer. 他们就相信说，神要行神迹来拯救我们。 Amém. 阿门。 Então nós temos duas atitudes importantes. 我们有两种态度很重要。 Retirar os fermentos das casas. 我们第一就是要清除家里的酵。 O ato de retirar o fermento das casas, nós chamamos em hebraico de Bedikat Hametz. 这个从房屋中清除酵是 Beka Hametz。 Diga assim comigo, Bedikat Hametz. 跟我说 Beka Hametz。 Muito bem, Baruch Hashem. Amém. 阿门。 Retirar os fermentos das casas, né? A retirada do fermento. Então nós chamamos o ato de retirar o fermento de Bedikat Hametz. 我们说这个从房屋中清除酵就是 Beka Hametz。 O Eterno pediu
que os filhos de Israel, que o seu povo naquela época, né, como até hoje a gente faz, tirar o fermento de suas casas. 神命令他们说：“好，你们要现在把你们房屋中的酵都除掉。” Em Êxodo capítulo 12, 我们会看到 versículo 15, 这个出埃及记12章15节， nós temos 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. 你们要吃无酵饼，7日头1日要把酵从你们各家中除去。 Então veja bem, tirar o fermento de vossas casas. 需要把酵从你家中除掉。 Então, tirar o fermento de nossas casas. Você diz assim, como assim, Rabino? Tirar o fermento, né, de nossas casas. 他说：“从我家中除酵是什么意思？” Não está passando. Então a gente pergunta, o que é tirar o fermento de nossas casas? 那从家中除酵是什么意思？ O que simboliza tirar o fermento de nossas casas? 代表什么？ Você sabe que o fermento, o que é que acontece quando a gente põe fermento na comida? 当我们把这个酵放在食物里面，它会怎么样？ Né? Ela aumenta, né? 它会发酵。 Muito bem. E o fermento, inclusive, que os filhos de Israel usavam, usaria o fermento do Egito. 以色列人所用的酵是在埃及用埃及人的酵。 O Eterno não queria que os filhos de Israel usassem o fermento do Egito. 神不要他的儿女用埃及人的酵， Ponto muito importante. 这很重要。 Vocês vão lembrar que o povo de Deus estava escravo fisicamente, 我们要记得哈，这个从肉体来说，他们的身体是成为奴隶， espiritualmente. 但是从属灵的眼光来看， E aí fazer que o povo de Deus também ficasse escravo culturalmente também. 所以他们那时候，包括他们的灵、他们的文化，都被埃及来辖制，成为奴隶。 Era uma escravidão em todos os sentidos. 所以他们做奴仆不是就肉体，他们的精神、他们的文化、他们的习惯已经被埃及辖制的。 Mas a libertação estava chegando. 但是神释放已经将来临。 Mas antes de sentar à mesa da Páscoa, deveria tirar o fermento da casa. 但是还没有在桌子上守逾越节的时候，神说要把这个酵除掉， Teria que tirar o hametz da casa. 就是要把这个 hametz 酵除掉。 Até hoje a gente faz nas nossas casas. Um dia antes do Pêssar, meus filhos saíram de casa procurando onde tem fermento para juntar e tirar. você É, até hoje Israel é assim. 到以色列人，他们今天他们要守逾越节，他们真正要把这些的酵整理出来，然后把它丢出去。 Mas isso é um simbolismo, é um símbolo para nós. 其实这是一个意义一个代表。 Qual o símbolo, Rabino? 这个代表什么意义？ Qual símbolo o fermento traz para nós? 这个酵代表什么？ O fermento ele faz aumentar a própria massa. 所以这个酵进入这个面粉当中，它会把它发酵增大。 E o Eterno queria que o seu povo tirasse o fermento de suas casas. 神要他的百姓从家中出去这个酵。 Muitas vezes na vida que temos, 很多时候我们的生活， nós somos preenchidos com as nossas próprias vontades. 我们让自己的意念充满我们， Somos cheios de nós mesmos. 我们是充满我们自己。 E naquilo em que nós somos cheios de nós mesmos, nós crescemos naquela ideia. 然后我们充满自己，我们就有自己的意念， Crescemos no nosso próprio ego. 充满我们的自我、自私。 A nossa vontade toma o lugar da vontade de Deus. 很多时候，我们的意识超过占有神的旨意。 Muitas vezes as preocupações com o futuro 我们为了将来在忧虑， toma também o lugar da vontade de Deus. 这些忧虑也来取代神的旨意。 Muitas vezes o conselho dos ímpios 很多时候，我们让一个恶人、不相信神的人给我们听他的建议，
que vem aos nossos ouvidos, 然后他就在我们的耳边说话， faz-nos encher de coisas que não provêm de Deus. 让我们的心中充满不是从神来的东西。 E os dias se passam 然后我们一天过一天， e muitas vezes continuamos com coisas do Egito em nossos corações. 所以我们这样一天过一天，我们让埃及的世界充满我们的心中。 Lembre-se que o povo de Deus não estava escravo só fisicamente, mas espiritualmente também. 我们要记得，以色列人在埃及不是只有身体成为奴隶，其实他们的灵已经被捆绑了。 E no quesito espiritual acompanhava escravo mentalmente, 然后你属灵被捆绑的时候，其实你的心思意念已经也被掳掠了。 escravo culturalmente, 他成为他们文化的奴隶， escravo em todos os modos de viver. 包括他整个生活方式已经成为他们的奴仆。 E Deus queria que o povo se libertasse do Egito, 但是神要释放他的百姓从埃及出来， mas queria que o Egito também saísse de dentro do povo. 但是神更要他们使埃及从他们的心中出来。 Não só sair do Egito fisicamente, mas sair espiritualmente 不 também. 是只有他们的身体从埃及出来，乃是他们的灵里从埃及的捆绑出来。 Então, algumas atitudes precisavam ser tomadas. 所以有一些态度是需要改变的。 E dentro dessas atitudes seria jogar fora o fermento do Egito. 那其中一个态度就是要把埃及的笑从当中出去。 Se nós fazemos uma análise nessa noite, 如果我们来分析 analysis， 今天晚上做一个分析， nós podemos detectar, será alguma coisa do Egito ainda? 你如果自己想一想，你心中有没有埃及的东西在你心中？ Será que há uma certa quantidade de fermento ainda dentro do nosso coração? 你心中还是不是有一点点的埃及的笑在你我的心中？ Porque aqui é um simbolismo muito forte entre o fermento 你知道这个笑的代表的意义是多么的强吗？ e estarmos cheios da natureza da terra, natureza mundana. 所以，在一个世俗人，我们在世上活的人，就是代表我们天然的一种的本性。 Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, 我们来看这个神的话， vamos ver aqui em Gálatas, 我们来看这个加拉太书， capítulo 5 e versículo 9. 加拉太书的5章9节， Como dizem, um pouco de fermento fermenta toda a massa. 他说什么？一点面笑能使全体都什么发起来 Vocês não guardam só alguma coisa aqui no coração, 啊！就有一个小小的东西在心中， mas aquele pouco pode crescer o volume, crescendo e depois tomar toda a sua vida espiritual. 那个一点点在心中慢慢成长，等一下就占有你整个全个人。 Então precisamos nos esvaziar de todo fermento em nossas vidas. 我们需要把这个笑完完全全的除掉。 E buscarmos imitar o Mashiach, o Messias. 我们真正来寻求主耶稣基督， Amém? O homem perfeito de Deus, em que não havia fermento nele. 就是神完全的人，在他里面没有任何埃及的笑。 Quem pode dizer amém? 我们说阿门吗？ Amém. Vamos nós. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8. 哥林多前书的5章8节， Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos de sinceridade e da verdade. 所以我们守这节，不可以用旧笑，也不可以用恶毒、邪恶的笑，只用诚实、真正的无笑柄。 Então, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, precisamos tirar dos nossos corações. 一切违背神的旨意的东西，都要从我们的心中除掉。 Não podemos ter uma vida dúbia. 我们不可以有做一个双面人的生活，基督徒的生活。 Momento estamos na presença de Deus 啊，这时候我们在神的前面， e outro momento estamos cheios de nós, 但 com 是另一个时间是充满我们自己。
e colocando a vontade de Deus de lado. 把神的旨意就放在旁边。 Mas devemos ser cheios do Espírito de Deus. 但是我们需要充满神的灵。 Seja na casa de Deus, na congregação, 当我们聚集在一起，就是教会的时候，我们是充满神的灵。 seja no seu trabalho, 你在你的工作也充满圣灵，神的灵。 seja na sua universidade, universidade，就是你在大学学校的也是一样。 devemos ser cheios da presença de Deus. 我们都需要神充满的同在。 Mas só seremos cheios da presença de Deus 我们只能充满神的同在， se jogarmos fora o fermento. 除非我们把酵完全除掉。 1 Coríntios, 哥林多前书 capítulo 5 e versículo 7. 5章7节， Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 你们既是无效的面，应当把旧酵除尽，好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。 Então, para imitarmos a Yeshua, 让我们充满耶稣， para sermos como Yeshua, 让我们能像耶稣。 precisamos jogar todo o fermento fora. 我们需要把这个旧酵除掉， Porque Yeshua se esvaziou de sua vontade 因为耶稣就是放下自己的意思， para fazer a vontade do Pai, 要完成神的旨意， para fazer a vontade de Deus. 要完成神的旨意。 Meus irmãos, não é fácil desistirmos de fazer a nossa própria vontade. Não é fácil. 你知道吗？让我们放下自己的意思是不容易的。 Porque, na realidade, todos nós queremos que os nossos gostos sejam feitos. 我们每个人都要按自己的意思去做， Todos nós queremos que os nossos sonhos sejam realizados. 我们每个人都有自己的梦想，希望能成就。 Todos nós queremos que as coisas sejam da forma que nós queremos. 我们都希望事情都按我的意思来发生。 Mas aí está o desafio. 这里就是我们的挑战， Nos esvaziarmos de nossas próprias vontades, 放下自己的意思， nos esvaziarmos dos nossos próprios gostos, 让我们放下自己的爱好， entregarmos todo o nosso futuro ao Eterno 把我们的生命一切的将来都交在神的手中， e nos enchermos de Sua vontade. 让神的旨意充满我们。 E para que aquele momento da Páscoa acontecesse, 那一个逾越节要发生以前， teve homem que teve que esvaziar de sua própria vontade. 就是有一个人他需要首先放下你自己的意思。 Qual era o nome dele, Rabino? 哎，拉比，他的名字叫什么？ Moshe. Esse Moisés. 摩西就是这样啊。 Ele não queria ir para o Egito, retornar ao Egito e tirar o povo de lá. 他本来不想回到埃及去面对， E foi aquela insistência do Eterno com ele. 但是神说你一定要回去 Várias desculpas vinham de Moisés. 啊。 Várias 然 desculpas 后 vinham de 摩西 Moisés. 就用很多的借口来推辞， Mas terminou que Deus disse: não, você vai e acabou, Moisés. 然后到最后神说不要讲了，去就是对了。 E ele foi fazer a vontade de Deus. 他就是去按神的旨意去活。 Mas também nós temos uma pessoa em nossas vidas 但是有一个人在我们生命中， que hoje estamos aqui 我们今天在这里， porque também ele esvaziou de sua própria vontade. 他也是放空自己的意思， A saber, Yeshua HaMashiach, 就是我们的主耶稣基督， que se entregou por nós 他将生命为我们付出， para fazer a vontade do Pai. 为了完成天父的旨意。 Se fosse Baruch Hashem. Amém. 阿门， Amém. 阿门。 Uma outra coisa muito importante, 另外一个很重要的事情， que naquela primeira Páscoa no Egito, 第一个逾越节在埃及发生的， que Moisés pediu ao povo 摩西他就跟百姓要求， que eles pudessem matar um cordeiro 他们需要杀羔羊， sem mácula, sem defeito, 是没有瑕疵的，没有疾病的， e pegasse o sangue daquele cordeiro 然后拿这个羔羊的血， e passasse nos umbrais das portas de suas casas. 就要擦这个抹在这个门框上，
Porque enquanto eles estariam ali juntos com suas famílias, 因为当他们家庭聚集在一起守逾越节的时候， ocorreria a quarta praga na terra do Egito. 10ª praga， Desculpa, a 10ª praga. 那时候第10个灾难就要发生了。 Vocês lembram que eu falei que a 10ª praga seria a praga pesada, que o faraó deixaria o povo ir? 我刚才讲过，第10个灾难会重的、痛苦的，让法老受不了。 Aí nós lembramos aí do que ocorreu. O povo matou o cordeiro e passou o sangue nos umbrais de suas portas. 百姓要杀羔羊，将血抹在门框上。 Cada um foi passando em suas portas. 每一个家都要在他的家的门口把血抹在上面。 Lembrem, tirar do fermento 第一个就是把酵除掉， e agora o sangue do cordeiro sendo passado nos umbrais de suas portas. 然后羔羊的血要抹在门框上。 Até hoje em Israel se lembra desse livramento que ocorrerá ainda no Egito. 到今天，以色列人还在纪念神从埃及的做的释放。 Por isso que em nossas casas colocam uma caixinha assim do lado da porta chamada de mezuzá. 没数的， Mezuzá. 没数的。我们的门上面都有一个该信仰一个盒子，叫做没数的，没 Mezuzá. 数的。 Muito bem. E nós colocamos umas letras em hebraico na mezuzá. letras 没那个， É, 我们就把用这个希伯来文的字母放在里面。 que quer dizer que o eterno é, diga assim comigo, Shomer, 跟我来说，Somer、 Daltot, Latos、 Israel. Israel Que o eterno é o guarda das portas de Israel. 神是在保护以色列人的门。 Porque isso nós vamos lembrar lá atrás, 所以我们来纪念在逾越节的时候， naquele dia terrível para os egípcios, 那一天很可怕的事发生在埃及人的身上， mas de um começo de uma grande libertação para o povo de Deus, 但是是带给神百姓的一个释放。 quando o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas do povo de Deus. 当羔羊的血抹在门框上的时候， Quando o anjo da morte entra no Egito, 死亡的天使在埃及走行的时候， vai passando de casa em casa. 他是一家一家一家的走过的， E em cada casa que chega, 到每一个家， sacrifica ou mata o filho primogênito. 他就会杀长子。 O anjo da morte chegava em uma casa que não tinha, claro, o sangue dos umbrais das portas 死亡的天使看这个门框没有羔羊的血的时候， e tirava o filho primogênito. 他就杀死长子。 Pense só a gritaria, o choro que não foi no Egito naquele 你 dia. 没有想象过，当天晚上的每一个埃及人失掉他的长子， Cada casa um choro e desespero. 那一定是一个很绝望的哭泣， Não foi fácil. 很不容易。 Mas quando chegou em Goshen, onde moravam os filhos de Israel, 但是当他们到歌珊地，就是以色列人住的地方， chegava em uma casa, via o sangue do cordeiro nos umbrais, 他们看每一个家，他们的门框都有羔羊的血， saltava para outra casa. 这个死亡的天使就越过去， Quando chegava noutra casa, sangue nos umbrais da porta. 他又看到另外这个家的门框有羔羊的血， Saltava para outra 他 casa. 就又越过去了，跳 E 过 assim 去。 o povo de Deus, seus filhos primogênitos foram livres por causa do sangue do cordeiro. 所以以色列的长子都没有死，是因为羔羊的血。 Então, tirando o fermento, diga assim, tirando o 第一跟 fermento 我说要把酵除掉， e passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. 第二用羔羊的血抹在门框上。 O desespero tomava conta do Egito. 这个绝望来就是在埃及人的当中， Mas na casa do povo de Deus havia shalom. 但是在神的百姓的家中有shalom有平安。
por causa do sangue do Cordeiro. 是因为羔羊的血。 Você pode glorificar o Eterno? 我们来荣耀神吧，阿门。 Você pode glorificar a Deus nessa noite? 我们个人来荣耀，今天晚上来荣耀神吧， Amém. 阿门。 Então faço uma pergunta a vocês: quem está pronto aqui para tirar o fermento de suas casas? 我今天晚上来说，你准备好了吗？要把你家中的笑除掉吗？准备好了吗？ Fermento de seus corações. 你心中很多的笑， Uma coisa importante que assim não diz, cada um vai tirar o fermento, mas diz assim, tire de suas casas, porque teremos que tirar o fermento do nosso coração e ajudar também os demais a tirarem o fermento dos corações. 所以神说，你个人要在你的家中除掉你的笑，就是说，我们第一真正自己除笑，也帮助别人去除笑。 É uma libertação espiritual individual, mas também coletiva. 它是一个个人的一个属灵的释放，也是一个团体的属灵的释放。 É a vontade de Deus que todos sejam libertos do fermento do mal. 神的旨意是要我们每一个人都要从这个不好的这个旧笑得到释放。 É a vontade de Deus que todos sejam libertos daquilo que está lhe impedindo de ir adiante. 神的旨意是要我们心中一切来拦阻、来捆绑我们的，让我们得释放。 Se nós tomarmos essa atitude, nós poderemos fazer a vontade de Deus. 我们如果做这样的、有这样的态度跟选择，我们就能遵行神的旨意。 Esta conferência vai ser novo começar para a vida de muitas pessoas aqui. 这一次的退休会，你如果这么做，会成为你生命一个新的反转。 Porque você vai começar a tirar aquilo que está lhe impedindo o seu relacionamento com Deus. 因为你会除掉那些拦阻你跟神建立美好的关系的。 E o que você vai tirar desse fermento ruim, você vai poder fazer a vontade de Deus livremente. 你要把这些不好的笑除掉，你才有真正的自由，遵行神的旨意。 Você quer fazer a vontade de Deus? 你要遵行神的旨意吗？ Você quer fazer aquilo que Deus está pedindo a você que faça? 你要去遵行神向你求的吗？ Então é preciso se livrar do fermento. 你需要把你家中的笑除掉。 Amém. Comece a orar nesse momento. Curva sua cabeça 那你自 e 己祷 faça a 告 análise.，你现在自己向神祷告，自己向神祷告。 Pense em sua mente 你自己想， aquilo que lhe impede de você crescer na presença de Deus. 什么一直在拦阻你在主里面的成长？ Se é o seu próprio ego, 是你的自我吗？ você vai vencer o seu ego 你怎么来胜过你的自我？ e vai fazer a vontade de Deus. 你就这样的来放下自我，来遵行神的旨意。 Se as preocupações têm tomado conta do seu coração, 你一直都很忧虑来充满你的心。 você vai substituir essas preocupações pela fé. 你用信心信靠神来取代忧虑。 A fé no Deus de Israel. 你要向以色列这个真神的信心。 A fé naquele que teve o poder de tirar o seu povo da terra do Egito. 你要相信这个神是有能力来释放你做奴隶的。 Você vai poder levantar-se e erguer assim as suas mãos de vitória na presença do Deus de Israel. 神会让你的手举起来，来宣告神的得胜在你生命中。 Então esvazie-se de tudo que é ruim. 你今天就是要说主啊，我来倒空生命中一切不好的， Se esvazie da sua própria vontade 放下你自己的意思， e se encha do Espírito de Deus. 让圣灵来充满你。 Meus queridos e amados irmãos, 我们亲爱的弟兄姐妹， eu sei que muitos de vós estão bastante cansados aqui nessa noite. 我知道你们今天晚上有点累， Mas você não está aqui em vão. Você não está aqui em vão. 但是你来这里绝对不是偶然的。 Esse momento que você está aqui na presença de Deus 你这时候在神的面前， é momento importante 是一个非常重要的时刻， para que atitudes sejam tomadas. 让你心中的态度有一个好的抉择， Então se encha da presença de Deus. 让你充满神的同在， Se encha da vontade de Deus. 让你充满神的旨意。
Lance o eu fora, o ego fora, 将你的自我自私放下。 mas que no seu coração habite a vontade de Deus. 那说神啊，我的心是要充满你的旨意的。 E no seu coração habite a presença de Deus. 主啊，我的心是要充满你的同在的。 Em nome de Yeshua HaMashiach. 奉主耶稣基督的名， Amém. 阿门。 Tirado o fermento, você vai lembrar de uma coisa importante. 除掉心中的笑，你会记着一个东西， Lembrar do sacrifício de Yeshua. 你要常常纪念到主基督耶稣为你的牺牲。 O sangue do cordeiro protegeu as portas dos israelitas no Egito. 羔羊的血保护了在埃及的以色列人的家的门。 O sangue do cordeiro Yeshua HaMashiach protege também as nossas casas contra o mal. 主耶稣基督的宝血保守我们的家离开一切的凶恶。 O sangue do cordeiro fez os israelitas viverem seguramente naquela época. 羔羊的血保守以色列人在患难中有平安。 E os fizeram cear com alegria e reflexão naquele dia. 在那个当中，他们来欢庆逾越节的时候，是充满喜悦、享受那个宴席。 Enquanto no Egito havia desespero, 当埃及人在痛哭绝望的当中， dentro da casa dos israelitas havia alegria e reflexão. 在以色列人的家中，在反省神的爱跟大能，他们是充满喜乐，在享受宴席， Porque sabiam que o Eterno os tirariam do Egito. 因为他们深信，今天神要将他们从奴隶的地释放出来。Então, quando nós fazemos uma ponte entre o cordeiro no Egito, nós vamos lembrar de Isaías capítulo 53 e versículo 7. 我们来读这个以赛亚书53章第7节。 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在羊毛的人的手下无声。他也是这样不开口。 Aí eu lhe pergunto uma coisa: na sua vida espiritual, 我问你，在你属灵的生命中， há sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas? 有羔羊的基督的宝血在你的门框里面上吗？ Mas como é colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da minha casa? 我如何把我这个羔羊的宝血放在我现在住的门框上？ É todo dia que você levantar, 就是你每一天一早起来， você lembrar do Eterno, Deus de Israel, 你就来记得以色列永生的神， e que um dia Ele deu o seu Filho amado para morrer por nós. 他有一天他差派他给了他的独生爱子为我们死， E que Ele morreu, foi crucificado, 他死了被称义， mas foi ressurreto ao terceiro dia. 但是他死埋葬，第3天复活了。 Se você lembra todo dia disto, 你每天若纪念耶稣为你的牺牲， é como se todos os dias você saísse do Egito espiritual. 你就好像每天就从埃及当中有一个属灵的释放。 Porque assim como o Eterno enviou Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito físico, 就像过去神差派摩西，把以色列人让他们身体出了埃及， Deus também enviou a Yeshua para nos libertar do Egito espiritual. 神也差派主耶稣基督来释放我们从属灵的埃及中出来。
Então você pode agradecer a Deus nesse momento? 你现在可以感谢神吗？ Você pode exaltar o nome do Eterno nessa 你可以 noite? 这时候来高举神的名吗？ Você pode glorificar o nome dele e dizer obrigado, Eterno, por ter nos enviado Mashiach 你说 Yeshua. 神啊，父神，谢谢你，你差派主耶稣基督来拯救我。 Amém. 阿门， Amém 阿门。 Yeshua tanto foi o cordeiro como também foi Moisés, o libertador. 耶稣他就是羔羊，但是他也像摩西，他来释放我们。 Então, assim como vocês viram que o anjo saltava a casa dos israelitas por causa do sangue nos umbrais das portas, 你会就像过去失望的天使看到有羔羊的血，他就跳过去。 as coisas ruins também vão saltar a sua casa e não vão adentrar suas portas por causa do poder de Deus. 你里面有羔羊的血，因为你充满耶稣，一切的不好的天使、不好的事临到你家就会跳过去。 Quando chegar na sua casa, 因为当他面对你的家的时候， verá que você livrou-se do fermento 因为看到你已经除掉你生命中的笑， e verá o sangue nos umbrais de sua porta. 因为他会看到这个门框里面有羔羊的血， Porque o Eterno é o nosso guarda. 因为神是保守我们的。 Você pode glorificar o nome do Senhor 我 nessa 们这时候 noite. 就来尊荣耀神的名吗？ Amém. Vamos Amém. exaltar o nome de Deus 好，我们来 aqui 高 neste 举神的 lugar. 名，哈利路亚。 Amém. Louvado seja o nome do Eterno 我们- para todo sempre. 我们真是要不停的尊荣神的名到永远， Tire o fermento do seu coração. 将你心中的笑除掉， Liberte-se de si mesmo. 释放你自己， Não é só sair do Egito, mas o Egito sair de você também. 不是你出埃及，乃是埃及从你心中出来。 E na hora que o Egito sair de você, 当埃及从你心中出来的时候， você poderá ser liberto para adorar o eterno Deus de Israel. 你就会有真正的自由来敬拜神。 Na hora que o Egito sair de dentro de você, 当埃及从你心中出来的时候， aí a liberdade física será plena. 当你的身体、你的自由是全面性的。 Às vezes, o eterno, eu quero uma cura de uma enfermidade física. 有时候你生病的神可以医治你的疾 Mas 病， primeiro o eterno quer lhe dar uma cura espiritual. 但是神最主要的是要让你属灵的生命得到医治。 Oh Deus, eu gostaria que tu resolvesse a minha questão financeira. 啊，神啊，你要解决我经济的问题。 Mas primeiro Deus quer que você esvazie-se de si mesmo. 但是神第一说，你放下你自己。 A vontade de Deus não era só o povo sair fisicamente do Egito, 神的旨意不是说啊，以色列人从埃及出来就好了， mas era o Egito sair do coração dos 他要 israelitas. 除掉这个世界的埃及，从我们心中拿掉， Era eles serem libertos espiritualmente também, 就是一个属灵的释放， para que pudesse adorar a Deus no deserto, 这样才是能真正的敬拜神， para receber a sua palavra no Monte Sinai. 让他们能心敞开来领受西乃山的律法。 Louvado seja o nome do Eterno 我 para 们 todo 来 sempre. 高举赞美我们的神， Amém. 阿门。 Você pode glorificar o Eterno mais uma vez. 我们再一次的来荣耀神吧， Pode exaltar o nome do 我 Senhor 们来 mais uma 高举 vez. 神的名， Amém. 阿门。 Quem sente a presença do Eterno, faz aqui assim. 你有没有经历神的同在？今天晚上， Amém. 阿门。 O Deus que libertou o nosso povo da terra do Egito, Ele possa lhe libertar de todo o mal que você está sentindo. 神释放他的百姓从埃及出来，今天神可以在你生命中释放你心中一切的恶， Que toda opressão que você sente saia do seu coração em nome de Yeshua, o Cordeiro de Deus. 今天如果有世界仇敌一切恶来辖制你的心，今天晚上要从你的心中出来。 Em hebraico, o Cordeiro de Deus é Se a Elohim. 这个希伯来文神的大能就是 Se Elohim， É Se a Elohim. Diga assim Se a comigo. Elohim， Se a Elohim. Se a Elohim， Que o Se a Elohim liberte você de todo o fermento do Egito nessa noite. 让这个神的大能释放你从埃及里面的笑。 Amém. 阿门。 Você pode passar? Você pode passar? Tá. Esse aqui vai. Passar próximo. Esse aqui não. Tá, pode falar. Amém? Então, vamos ler aqui em português, João 1:29. 我们来看这个约翰福音第1章29节。
No dia seguinte, João viu a Yeshua aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 中文我们一起来读好不好？中文来。次日，耶稣看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人的罪孽的。” Amém? 阿门。 Então vamos fazer uma ponte aqui para encerrarmos. Veja só. 我要做一个桥梁来结束。 Pelo que vocês viram, a gente fez uma ponte entre o fermento e o pecado, não foi isso? 我们刚才我用一个比喻，就是这个笑跟罪是连在一起的。 Então, e falamos sobre o cordeiro, o sangue do cordeiro. 我们也讲到羔羊的血， Então, Yeshua, que é o cordeiro de Deus, 耶稣就是神的羔羊， que é o nosso mestre, 我们的这个夫子， que é o nosso rei 也是我们的君王， e Messias. 我们的弥赛亚救主 E assim como em hebraico, Mashiach, 这个希伯来语马西亚， ele nos ajuda, 他帮助我们， ele nos dá força 他给我们能力， a tirar o fermento do nosso coração, 帮助我们将心中的笑出去， para sentarmos à mesa 让我们能坐在他的桌子， e celebrarmos o Pesach, a Páscoa, 我们可以在主里面来欢庆逾越节， a Páscoa do Senhor. 神的逾越节，神的复活。 Amém. Louvado seja o nome de Deus Amém. para todos Amém. sempre. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. 我们 na 我们 presença 站 de 起来来 Deus. 祷告，好不好？哈利路亚。Mas como precisa? Não tem, não pode continuar. Meus queridos e amados irmãos, 我所亲爱的弟兄姐妹们， você nesse momento vai orar por você mesmo 你现在要为你自己祷告。 e veja o que é que precisa mudar. 你看你自己需要改变什么？ Veja o que precisa melhorar. 你看你自己能怎么改善？ O que é que ainda lhe segura ao Egito espiritual? 什么在捆绑你的一种的埃及的属灵的捆绑？ Yeshua é o nosso libertador do Egito espiritual. 主耶稣基督是能释放我们在属灵的埃及的捆绑， E Ele está pronto para tirar você do Egito espiritual. 他现在就可以帮助你从属灵的埃及出来。 Você está pronto para sair do Egito espiritual? 你现在想要出来了吗？准备好出来了吗？ Você está pronto para tirar o fermento do Egito do coração? 你现在准备好了要除去埃及的笑从你心中除掉吗？ Então, Yeshua, o nosso libertador, está aqui nesse lugar. 我们的释放者耶稣基督现在就在这里， Para ajudar você a libertar-se do fermento espiritual. 帮助你除掉属灵的笑。 Comece a orar. 开始祷告，开始向主祷告。哈利路亚，哈利路亚。哦，主啊，我们的Deus de Israel. Deus de Israel. Ouve a voz do teu povo. 我们 Deus 的 de 主是以色列的神， Deus de Israel, ajuda-nos 以色列 tirar 的神，帮助我 qualquer 们， coisa que está em nossos corações que impedem de chegar na tua presença. 帮助我们心中一切拦阻我们来到你面前敬拜的， Tudo que nos faz nos encher de nós mesmos, 那些促进我们充满自己的， nos esvazia, ó Pai. 我们要放倒空自己， Nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos, 帮助我们倒空自己， para que a tua vontade se realize em nosso coração. 让你的旨意能自由的运行在我们生命中。 Queremos fazer a tua vontade, 我们要来遵行你的旨意， mas talvez não tenhamos forças. Mas talvez não tenhamos forças. 但是很多时候我们自己没有力量，
Mas tu nos dá força. 感谢主，你给我们力量， Tu podes nos dar força 你可以给我们力量， para que possamos nos esvaziar 让我们能倒空自己， de nós mesmos, 放下自己， de todo o fermento, 除去一切的笑， de toda a cultura do Egito, 一切埃及在我们生命中的文化， de toda força contrária à tua palavra. 一切抵挡你的力量的， O eterno Deus de Israel, 永生神以色列的神， queremos ser cheios da tua presença. 我们要充满你的同在， Queremos ser cheios do teu espírito. 我们要充满你的圣灵。 E nesse princípio de conferência, 我们这一个退休会的刚开始， já queremos dar os primeiros passos adiante para sermos cheios da tua 我 palavra. 们就拿信心的第一步，我们要向你来充满， Para que possamos ser fortalecidos 我们能一直的靠主你刚强起来， pelo poder da tua palavra. 借着你话语的大能， E o poder da tua palavra possa nos libertar do Egito espiritual. 让你话语的大能释放我们属灵的埃及。 Nós te pedimos nesse momento, 主啊，我们这时候就来呼求你， em nome de Yeshua. 奉耶稣基督的名， Amém. 阿门， Amém. 哈利路亚。